Aleluia. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado. Vê se ele tem cara de alguém que está feliz com Jesus, ou de alguém que acordou acreditando que não deveria ter acordado. Diga para ele: você é uma benção. Que bom que você veio. Deus vai pegar você hoje aqui. Aleluia. Coisa boa é ser pego por esse Deus. É ou não é, gente? Aleluia. Queridos, nós estamos vivendo um mover muito poderoso. Eu não sei nem como explicar aquilo que Deus está fazendo. Nós vivemos o último encontro do ano, o encontro, a essência da honra, e desfrutamos de uma atmosfera, de um ambiente e de uma unção desconhecida. Nós ainda não havíamos provado daquela atmosfera, e não tem sido diferente nesse reencontro. A unção, o ambiente, a atmosfera desse reencontro. Eu creio que nesses mais de 10 anos passando por reencontros, nós não havíamos experimentado ainda. Nós estamos vivendo um tempo muito oportuno, queridos. Diga para o seu irmão: aproveite esse tempo. Os céus estão abertos sobre nós. Ei. Os céus estão abertos sobre nós, queridos. Jesus disse que nós temos que bater, nós temos que pedir, nós temos que buscar. Mas nesse ano de colheita, eu acredito que nós temos que buscar, porque a gente vem batendo, a gente vem pedindo, e os céus estão abertos, nós só precisamos buscar. Então busque mais de Deus, busque mais da presença dEle, da vontade dEle, porque certamente você alcançará. Aleluia. Nós estamos com a equipe de servo, quase 500 pessoas nesse reencontro. Uma explosão de glória tem sido cada ministração. É notório a transformação de cada um que está lá, através do poder da palavra. E nós damos honra e glória a Jesus e a poderosa e doce presença do Espírito Santo. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Sabe que tem muita gente lá. Isso me preocupa um pouco, porque às vezes as pessoas, elas vêm ao culto e elas acreditam e falam assim: nossa, a igreja é grande, o pastor não vai notar a minha falta, né? E pastor é pastor, gente, não tem como. Quando existe uma pessoa que começou a fazer parte vamos colocar, do pasto de ovelhas de Jesus. Um pastor, ele sabe onde fica a ovelha, ele sabe onde a ovelha senta, né? E a gente, quando a pessoa ela falta alguns cultos, a gente fala: rapaz, alguma coisa está acontecendo, vamos orar. Primeiro a gente ora, depois a gente pergunta para o líder, e depois a gente manda uma mensagem: está tudo bem, está acontecendo, você precisa de uma ajuda, precisa de uma visita, precisa de uma surra. O que aconteceu? E aqui eu vejo que nos cultos de manhã, eu vou colocar aqui 80% das pessoas que vêm no culto da manhã estão lá no reencontro. É engraçado isso, porque é a galera do culto da manhã, a maioria está lá no reencontro. Isso me preocupa, porque de noite vai vir a galera do culto da noite com essa galera que veio no culto de manhã. Então eu quero te fazer um pedido: não venha no culto da noite, tá bom? Senão a gente vai ter um problema aqui. Amém? Então não venha no culto da noite. Diga para o seu irmão: não venha no culto da noite, por favor. Assista na tua casa, receba na tua casa. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós te louvamos, Jesus. Obrigado, queridos, por esse tempo maravilhoso de adoração aqui. Vamos continuar, flua. Está cansado? Glória a Deus, que bom.
Aleluia. Ontem nós acabamos a última ministração do sábado por volta das 23 horas e ninguém queria sair do templo. Aí fomos jantar. Depois de jantar, fomos ao baile dos 12. Isso é só para quem já passou pelo reencontro. Aí por volta das 2:30, quase 3 horas da manhã, ali as pessoas começaram a ir para os seus quartos. E a gente foi sentar e inventar de ficar ali conversando. Aí chegou alguns discípulos mais novos e começaram a fazer perguntas. E eu sei que eu fui dormir quase 5 horas da manhã para sair de lá às 9 e pouco para estar aqui. E eu não estou cansado, queridos. Aleluia. Para mim fazer a obra de Deus não cansa. Cansa viver a vida desgraçada que eu vivia antes de Jesus. Ali era um peso, ali era um fardo. Agora não. Amém. O jugo de Jesus é suave e leve. Tem alguém que carrega esse jugo suave e leve de Jesus aqui? Glória a Deus. Vamos lá. Quem achou, diga amém. Êxodo 19:5. Por favor, ligue as 2 televisões aqui que estão apagadas desde o início do culto, para a gente não precisar ficar virando para trás. Êxodo capítulo 19, verso 5. Diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino. Diga comigo: um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Baixe sua cabeça, fale com o Senhor nessa hora. Eu não sei qual é a resposta que você precisa, eu não sei qual é a direção, eu não sei qual é o milagre, mas eu tenho a plena convicção de que tudo aquilo que eu e você precisamos está na palavra de Deus e está em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos no nome amado do seu Filho Jesus. Nós te damos honra e glória nesse lugar, nesse ambiente. Nós consagramos essa atmosfera ao Senhor Espírito Santo e te damos todo o governo. Nós nos submetemos ao teu senhorio e à tua vontade mais uma vez nessa casa. Ah, Senhor, que toda fortaleza na mente, altivez e argumento contra o conhecimento e a obediência de Cristo seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré e revela no Senhor a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. Nós declaramos e te pedimos: vem, Espírito da verdade. Precisamos de ti, Espírito de revelação e de entendimento, Espírito de sabedoria. Nos revela mais uma vez o reino de Deus, para a glória de Deus Pai. Nós declaramos mais uma vez que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê e entra em concordância, diga amém. Dê um aplauso àquele que vive e reina, e o seu nome é Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te damos honra e glória, Senhor. Tome seu lugar, por favor. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acabei não fazendo. Tem alguém conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez aqui. Glória a Deus, quanta gente bonita, né, gente? Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está aqui. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Esses poucos anos caminhando com Deus, eu cuidando de pessoas, entendi algo: que gente bonita atrai gente bonita, né? Aleluia. Olha para esse irmão, como é bonito que está do seu lado. Diga para ele: você é a cara do papai. Aleluia. Glória a Deus.
Pastor, existe gente feia? Não, existe gente mal cuidada. Somos imagem e semelhança de um Deus lindo, maravilhoso, poderoso. Aleluia. Queridos, nós vamos estar agora durante esses 2 finais de semana, esses 2 domingos, ministrando uma série de mensagens sobre o Evangelho do Reino. Aleluia. Precisamos compreender o Evangelho do Reino. Precisamos entender o propósito ou a proposta do Evangelho do Reino. E precisamos aprender a caminhar na dimensão desse Evangelho. Porque muitas vezes nós estamos vivendo como bons cristãos e não estamos vivendo o Evangelho do Reino. Nós fizemos uma pesquisa alguns anos atrás. Isso eu falo a respeito de pessoas que entenderam o Evangelho do Reino, que vivem o Evangelho do Reino, que caminham nessa dimensão. E dentro dessa pesquisa, a nível global, foi constatado que somente 3% da igreja a nível mundial conseguiu entender e viver o Evangelho do Reino. Eu quero dizer para você que nós já estamos há 7 anos, praticamente vai fazer em abril aqui na Vila Matilde, ensinando, pregando e vivendo o Evangelho do Reino. Então nós estamos dentro dessa pequena porcentagem, 3% de pessoas, de igrejas que vivem o Evangelho do Reino. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, se existem ministérios, igrejas que não vivem o Evangelho do Reino, que evangelho eles vivem? O Evangelho da salvação. O Evangelho que nos ensina que pela graça nós fomos salvos, um favor imerecido. E de fato isso é uma verdade. E de fato isso é muito importante para a vida de todo cristão. O problema é que quando nós paramos apenas na compreensão do Evangelho da salvação, nós deixamos de viver aquilo que a palavra diz que nós viveríamos, com a condição de entendermos, buscarmos e vivermos o reino de Deus. Por quê? Porque para vivermos a salvação, nós não precisamos fazer nada, porque já foi feito por nós o sacrifício necessário para vivermos esse prêmio, esse benefício chamado salvação, essa recompensa que aos meus olhos é a maior bênção, recompensa que Deus pôde nos oferecer através do sacrifício do seu Filho Jesus. Nenhum de nós teríamos capacidade de salvarmos a nós mesmos. Nenhum de nós poderíamos de fato fazer aquilo que Jesus fez por nós. Então a salvação é algo que recebemos de graça. A Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus. Só que a salvação, ela vai funcionar para depois que esse coraçãozinho seu aí, essa máquina que bombeia o sangue para todo o corpo, parar. Quando o coração parar, esse corpo físico ele desfalecer, então nós vamos acessar essa outra esfera espiritual chamada eternidade. Aqueles que morrem em Cristo vão para um lugar de descanso até o juízo final, e esse lugar de descanso se chama seio de Abraão. Aqueles que morrem sem Jesus, que não receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, que negaram Jesus, que não professaram a sua fé em Jesus, como diz a palavra, aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, confessa para a salvação. Aquele que não fez isso e morreu sem fazer isso, ele vai para um lugar de tormento, que ainda também não é um inferno, e ele será atormentado até o juízo final. Quem está entendendo? Então essas duas esferas espirituais, esses dois lugares espirituais,
só vão ser acessados depois de uma morte física. Ou seja, a salvação daqueles que estão em Cristo Jesus não é o final de todas as coisas como as pessoas pensam. Porque o que acontece? Qual é a diferença de alguém que vive o evangelho da salvação? É que ele aprendeu o seguinte: o importante é que no final da minha vida eu serei salvo. É ou não é, gente? É importante ou não é? Nós aprendemos assim. Eu aprendi assim na escolinha bíblica dominical. Não. E até algumas pessoas têm raiva de pessoas que prosperam. Algumas pessoas têm raiva de pessoas que crescem ministerialmente, que crescem como família, que crescem financeiramente, profissionalmente. Por quê? Porque elas aprenderam a viver fundamentadas no evangelho da salvação. Então o argumento que elas usam para não se posicionar de forma correta nessa terra como filho de Deus é: eu posso viver uma vida miserável aqui, mas o mais importante é que eu vou morar no céu. Posso falar uma coisa? No começo da minha conversão, eu falava muito isso. Sabe o que eu dizia? Hoje eu pago aluguel, mas o importante é que Deus está preparando uma morada para mim no céu. O problema é que essa nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os filhos dele governassem sobre a terra. Então a salvação não é o final, a salvação é só o começo. Quem está entendendo? Porque se a salvação for o final, então nós recebemos Jesus e somos salvos. E vamos fazer o que agora? Já que a salvação é o final de todas as coisas, até eu morrer e ser salvo, eu vou fazer o que nessa terra? E aí por isso que tem um monte de crente que não sabe o que fazer, fica fazendo fofoca da vida dos outros. Tem um monte de crente que não sabe o que fazer, fica julgando os outros. Tem um monte de crente que não sabe o que fazer, fica se achando melhor do que os outros. Tem um monte de crente que não sabe o que fazer, não consegue servir ninguém, só quer ser servido, porque a mentalidade dele é: eu estou salvo, isso é a recompensa final, então eu estou aqui e eu não sei o que fazer. Essa é a diferença. Quem está compreendendo, diga amém. Dá para acompanhar o raciocínio? Mas quando nós compreendemos que a salvação é só o começo e fomos chamados para viver o reino de Deus, tudo muda. Eu quero declarar que absolutamente tudo na minha e na tua vida vai mudar quando começarmos de fato a entrar na dimensão do reino de Deus. Escute isso: quando nós aprendemos e recebemos somente o evangelho da salvação, nós acreditamos de fato que a recompensa está no final do túnel. Porém, por não conseguir compreender como viver aquilo que Deus projetou para nós vivermos como filhos dele nessa terra, nós começamos a inventar um monte de coisa que não eram necessárias. Quantas pessoas que só conheceram o evangelho da salvação? Vamos fazer o seguinte: já que a gente não está conseguindo romper, já que a gente não está conseguindo prosperar, a gente está na igreja dia após culto, mês após mês, ano após ano, nada muda. Vamos fazer algo para ver se está certo. Vamos fazer uma campanha de 7 quinta-feira para prosperidade. E vão se fazer 7 campanhas da prosperidade. Não está dando certo, então vamos fazer o voto do Simão Sirineu. Não, isso também não está funcionando, então vamos fazer o voto do carnezinho, do jumentinho que entrou com Jesus, a entrada triunfante. E começa a se inventar um monte de coisa por não ter a compreensão do reino de Deus.
Porque se a salvação é a recompensa, até chegar lá, como eu não sei o que fazer, então eu vou buscar algumas coisas para ver se vai dar certo. Aí toma um copo com água ungido, aí começa a fazer aquele monte de coisa, passa pela montanha do sal, pelo vale do sal, pela fogueira santa, pela fogueira que queima, que não queima, pelas 7 portas, e começa a fazer aquele monte de coisa que Jesus não mandou. Então, quando nós compreendemos o Evangelho do Reino, para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós, é simples. Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, olha para o seu irmão e diga: todas, diga todas. Não é só financeira, não é só familiar, não é só emocional, não é só espiritual. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Na mesa do banquete, Jesus falou, faz as 7 semanas de campanha da prosperidade. O que Jesus falou? Buscai o reino, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua, e todas as demais coisas. E quando nós vamos ler o contexto de Mateus 6, nós vamos ver que Jesus está falando de pessoas que estão preocupadas e ansiosas com o dia de amanhã, com o que tem que vestir, com o que tem que comer, está preocupado com o seu mantimento. E Jesus está dizendo: ei, não se preocupe. Aí uma outra situação, Jesus diz para os discípulos: vocês que são maus, se os filhos de vocês lhe pedir pão, por acaso vocês vão dar pedra? Vão dar serpente para eles? Se vós, sendo maus, desejam boas coisas para os vossos filhos, quanto mais no vosso Pai que estás nos céus. Chacoalha 2 pessoas, diga: você não está aqui para se aventurar, você é fruto de um projeto divino. Você é fruto de um projeto de Deus. Você foi escolhido por Deus. Você não está aqui nessa terra para tentar a vida. Você não está aqui para se aventurar. Você está aqui porque você é um projeto divino, santo de Deus. Pastor, o que está querendo dizer? Então, se você nasceu, você tem um pai, e esse pai não vai dar coisas ruins para os seus filhos. Aleluia. Olha agora a mulher para o marido e diga: tá vendo? Foi Deus que me deu para você. Eu sou uma coisa boa na sua vida. O sábio vai dizer que um homem que encontra uma mulher encontrou um prêmio e uma recompensa. É essa hora que elas vibram, que elas celebram e pedem o cartão. Aleluia. Mas vamos voltar ao texto. Nós estamos aqui lendo um dos livros do Pentateuco, Êxodo. Êxodo foi um período em que Deus chamou Moisés e o levantou para libertar o seu povo da escravatura, da escravidão dos egípcios. Foi um período em que as leis também foram estabelecidas, os 10 mandamentos, como todos nós conhecemos. Porém, Deus revela para Moisés a sua ideia. Qual foi a ideia de Deus? A ideia de Deus foi construir, foi criar uma terra, um Éden, um lugar de delícias, um lugar onde não havia maldade, um lugar onde não havia pecado, um lugar onde tudo fluía em perfeita ordem. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz, e houve luz. O Senhor começou a trazer ordem ao caos, à desordem que existia nessa matéria chamada terra. E o Senhor começou a construir esse ambiente espiritual chamado Éden. Era um ambiente poderoso. Então a ideia de Deus é: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança,
Para quê? Para colocar ele agora sobre esse lugar, para governar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Então Deus, ele forma o homem, ele cria o homem, ele coloca o homem na terra e diz para ele: Adão, você vai governar sobre tudo isso. Você vai precisar lavrar a terra, você vai precisar administrar a terra, você vai precisar dar nome para os bichos. Aleluia. Que mente brilhante. Eu sempre digo isso: zebra tem cara de zebra. Aleluia. Cachorro tem cara de cachorro, gente. Isso é fantástico. Vaca tem cara de vaca. Só alguém com a mente brilhante para conseguir de fato compreender o nome exato para cada tipo de animal. Aleluia. Então não reclame do seu nome, foi Deus que te deu. Aleluia. Não que eu estou te chamando de animal. Também pode ser, interprete como você quiser. Aleluia. Escute isso. Deus olha para Adão e fala: está faltando alguma coisa. A zebra tem um zebro, o cachorro tem a cadela, o boi tem a vaca. Esse cara está sozinho, ele está muito tranquilo, está muito bom aqui para ele, está muito sossegado, ele está dando conta de tudo, está tudo resolvido. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma anestesia em Adão. Eu estou conjecturando para que você compreenda e não durma. Amém? E a Bíblia diz que ele adormeceu em um sono profundo. E agora Deus tira Eva da costela de Adão e falhei uma disjuntora. Quando Adão olha, ele fala: uau, mulher, osso do meu osso, carne da minha carne. Dizem alguns especialistas que daí em diante nem Adão e nem Deus teve mais sossego. Eu não acredito muito nisso, né? Mas escute isso. Agora eles estão ali para estabelecer o governo de Deus na terra através de um modelo chamado família. Porque o diabo quer desconstruir o modelo de família? Porque o diabo odeia a família desde o princípio. Quem está entendendo? O diabo odeia o modelo de governo de Deus que foi estabelecido através da família. Então agora Deus estabelece essa família para quê? Para colonizar essa terra. Quem está entendendo? Os portugueses vieram para o Brasil e colonizaram o Brasil. Agora Deus queria colonizar a terra com a sua cultura e com o seu reino. E nós vamos vendo isso ao longo das escrituras. Ao ler as escrituras, vamos vendo desde Gênesis Deus estabelecendo a vontade dele, a cultura dele, a constituição do reino, que é a palavra. Porém, ele deixa bem claro para Moisés, porque agora vem Abraão, Isaac, Jacó, todos de alguma forma falharam. Porém, Deus, ele quer de fato revelar também para Moisés, que vai libertar um povo da escravatura. O que ele está querendo dizer? Moisés, tu vai precisar deixar claro para esse povo qual é o meu projeto original. Porque esse povo ficou 400 anos como escravo. Logo eles vão ser libertos e a mentalidade deles ainda vai ser de escravo. São 4 gerações praticamente num período de escravidão, sem direito de ir e vir, sem direito de escolha, sem direito de sonhar. E agora Deus, ele fala para Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, se o meu povo guardar a aliança deles comigo, a minha aliança, eu vou transformar eles em um povo peculiar. Algumas traduções vai dizer um povo exclusivo. Quem está entendendo? Dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus estava
voltando ao plano original, eu construí tudo isso para que o meu povo possa colonizar essa terra. Aí no versículo 6 ele diz assim: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu não criei o homem para que ele fosse escravo. Por causa da desobediência do homem, ele passou a viver como escravo. Por causa do primeiro pecado, um homem começou a invejar o outro homem. Começou em Abel e Caim. Não havia pecado, nunca havia acontecido um homicídio, mas porque o pecado entrou através de Adão e Eva, a maldade entrou, a carnalidade entrou, a ira pecou, ou a ira entrou, e consequentemente agora Caim sente inveja da entrega do seu irmão. E nós sabemos da história: leva o seu irmão para o campo e assassina o seu irmão, e vemos o primeiro homicídio da terra. Daí em diante foi descambando, e aí vimos no que deu. Caim foi amaldiçoado, ele gerou um povo ruim, um povo mau, e esse povo deu origem aos outros povos que se levantaram contra os filhos de Deus. E nós vamos ver ao longo da história também que isso aconteceu com Abraão. Abraão não obedeceu claramente à voz de Deus, não creu totalmente, ao ponto de não esperar a promessa e se deitar com uma escrava. Ele se deita com Agar e ele gera um filho com Agar, e agora temos um filho chamado Ismael. Mas Deus havia falado que ia dar um filho da aliança, que seria Isaque. Então agora também, por causa dessa falta de obediência na totalidade da ordem de Deus, a falta de fé, temos até hoje Isaque e Ismael, dois povos lutando. Está lá o Hamas, está lá Israel, os judeus. Até hoje esses dois irmãos estão lutando. Até hoje eles estão em guerra por causa de uma desobediência, por causa de alguém que fez aquilo que Deus não mandou fazer. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Aí você entende como nós conseguimos desconstruir aquele argumento que diz assim: mas se Deus fosse tão bom, por que as crianças estão morrendo na rua? Porque as pessoas estão passando fome? Mas se Deus é tão bom, por que tanta peste? Mas se Deus é tão bom, por que tanta morte? Mas se Deus é tão bom, por que tanta coisa ruim na terra? Porque o homem foi atrás dessas coisas ruins. Por causa da desobediência do homem. Posso te falar uma coisa? A terra ainda está aí, e a proposta ainda é a mesma, não mudou. Seu irmão, o plano original permanece o mesmo. A proposta não mudou. E agora Deus fala para Moisés: Moisés, esse povo precisa voltar a entender o meu plano original. O meu plano foi colonizar a terra. Diga para eles que eles vão ser um reino sacerdotal e um povo santo. A primeira coisa que acontece quando um exército vencia o exército da geografia local que eles haviam invadido, é trazer o rei, é trazer o reino, é estabelecer a coroa sobre aquela geografia, é trazer a cultura do seu reino para aquela geografia. Deus estava dizendo: o meu plano é que vocês sejam um reino sacerdotal, que o meu reino seja estabelecido sobre a terra. Nós estamos falando do tempo de Moisés, tempo onde os mandamentos foram estabelecidos. Quem está entendendo, diga amém. Chacoalha duas pessoas aí e diga para ele: é melhor você entender, senão você vai ficar desocupado até morrer. Aí vai dar problema. Gente desocupada só dá problema. Gente desocupada só reclama, só murmura. Gente
gente desocupada só atrapalha. Gente que não entende para onde tem que ir, fica dando voltas e voltas como esse povo no deserto. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para viver um reino, para representar um reino. Nós pertencemos a um reino. Do fogo da presença, desfrutando. Vós sereis um reino sacerdotal. Deus não disse assim: vós sereis os evangélicos da terra, vós sereis os católicos da terra, vós sereis os budistas, os espíritas da terra, os islamistas. Deus não disse isso. Deus disse: eu estabelecerei um reino sacerdotal, um povo santo. Pastor, eu acho que eu não preciso explicar para você o que é um reino. Todos nós tivemos aula de história na escola, então sabemos como os reinos funcionavam, como o rei, a monarquia, enfim, como tudo isso funciona. Então eu não preciso explicar o que é um reino para você, mas eu posso explicar o que é um reino sacerdotal. É um reino constituído por sacerdotes. E o que significa ser um sacerdote? O sacerdote é um representante de Deus. Agora para comigo. Deus, quando Ele vai criar o homem, Ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia, quando diz imagem e semelhança, está dizendo: Deus está dizendo, eu vou criar o homem para ser meu representante na terra e reproduzir aquilo que eu faço. Ah, meu Deus. Imagem significa representação, semelhança aponta para reprodução. Eu vou colocar o homem nessa terra para me representar e para retribuir os meus, para reproduzir os meus atributos comunicáveis. Você é capaz de perdoar? Esse é um atributo comunicável. Você é capaz de amar? É um atributo comunicável de Deus. Você é capaz de ter misericórdia? É um atributo comunicável de Deus. Nenhum outro ser tem essa capacidade. Quem está entendendo? Ai, meu Deus. Aí tem gente que fala: não, mas o meu cachorro, o meu pet, o meu filhinho, ele me ama. Fica 3 meses sem dar comida para ele e bota ele numa outra casa. Ele vai arrumar uma outra mãe, um outro pai rapidinho. Ele vai esquecer você. Não, isso é para outra conversa. Mas nós somos os seres que fomos chamados. Deixa eu abrir a parênteses aqui, porque eu vi que algumas pessoas fecharam a cara, já começaram a endemoniar. Eu amo cachorro, aleluia. Tá bom? A vida inteira eu cresci tendo pet, fica tranquilo, aleluia. Mas nós precisamos compreender que a responsabilidade de representar Deus nessa terra não está no cachorro, não está no leão, embora é uma figura bíblica, mas não está no leão. A obrigação e a responsabilidade de representar Deus e reproduzir os seus atributos comunicáveis nessa terra é minha e sua. Ah, meu Deus. A Bíblia vai dizer assim: que a terra está cheia da glória de Deus. A Bíblia vai nos chamar de coroa da criação. Agora eu estou falando para os filhos. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: os que dantes conheceu, predestinou. Aos que predestinou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Alguém recebeu Jesus aqui? Alguém entendeu que foi escolhido por Deus desde antes da eternidade, antes do mundo? Alguém entendeu que tem um propósito? Alguém que já entendeu isso e foi justificado também foi glorificado. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória, mas o profeta vai dizer: e chegará um tempo que a terra será cheia do conhecimento dessa glória. Quem quer receber o conhecimento dessa glória? Então é simples. Olha para esse irmão que está do seu lado. Quando você olha para ele, você vê a representação de Deus. Você vê alguém que pode reproduzir os atributos de Deus. Pastor, me explica melhor. Quando você vê esse irmão que está do seu lado, você já está vendo a glória de Deus, porque Ele é alguém que carrega a glória de Deus.
É por isso que eu não concordo com essa linguagem, com essa mentalidade medíocre de escravo. Um cristão que baixa a cabeça para alguém que não conhece a Deus, se sente menor do que aquele que está vivendo no mundo. A Bíblia diz, Jesus diz em João 14: eu vou enviar o Espírito Santo, que vocês já o conhecem, e ele vai habitar em vocês, na qual o mundo não pode conhecer. O mundo não tem o Espírito Santo. Aquele que não recebeu Jesus não tem o Espírito Santo, o que significa que eles não têm a glória de Deus. Então você pode estar andando do lado de um bilionário que tem helicóptero, tem jato, tem 7 mansão, tem dinheiro, tem tudo, mas você e ele diante de Deus, Deus olha e fala: ali tem alguém que tem a minha glória, ali tem alguém que ainda está apagado, mas eu vou usar esse que tem a minha glória para ganhar esse que não tem nada, só tem as coisas dessa terra. Diga ao seu irmão: tem glória dentro de você, tem glória dentro de você. Romanos 8,19: há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. Pode falar uma coisa? O teu vizinho está aguardando o seu posicionamento como filho de Deus. Calma. O teu vizinho está aguardando a tua manifestação como filho de Deus. As pessoas da tua família. O problema é que quando a gente vive só o evangelho da salvação, a gente não se posiciona, a gente não vive, a gente não influencia, a gente não inspira, a gente não conquista, a gente não avança, a gente não flui verdadeiramente no nosso propósito. E aí vai almoçar depois de um culto desse e senta na mesa da família, e a família está: você veio de onde? Vim da igreja. Ah, vim da igreja, é. E aí aquele que não busca Deus, não conheceu a Deus ainda, senta na mesa com um cristão que só conheceu o evangelho da salvação. E esse cristão que só vive o evangelho da salvação, como não sabe o que fazer, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a praguejar a sua própria vida. Gente, o que tem de crente murmurador não é brincadeira não. Ele reclama de tudo. Por quê? Porque não sabe para onde está indo. Toda pessoa que está perdida só vai fazer uma coisa: reclamar, porque nunca chega no objetivo, nunca tem um propósito a ser cumprido. Mas alguém que entendeu a sua missão, o seu propósito nessa terra, quer viver um reino de Deus nessa terra, é estabelecer o reino de Deus nessa terra, é ser um agente do reino de Deus nessa terra. Como vai para um almoço onde os familiares não conhecem Jesus, vai perguntar: tá tudo bem? Ah, tá tudo uma maravilha. Porque ele se posiciona e ele se comporta como alguém que pertence ao reino. Você já experimentou ir para os Estados Unidos e tentar entrar num lugar onde só tem americano e tentar falar com eles em português? Eles ficam revoltados. Por quê? Porque eles têm uma cultura, eles têm um idioma, eles respeitam aquilo, eles honram aquilo, eles se comportam como tal. Quem está entendendo? Quando você vai na França, tenta falar inglês com o francês, ele fica revoltado. Embora o inglês é a língua universal, os franceses querem que todos falam franceses com eles. Por quê? Porque é o idioma deles, é o reino deles, é a cultura deles. Então quando nós sabemos o reino que nós pertencemos, a cultura desse reino, nós não vamos aceitar na nossa vida uma linguagem de escravo. Nós não vamos aceitar uma linguagem contrária daquilo que o nosso reino nos ensinou, daquilo que o nosso reino nos entrega. Ah, meu Deus! Me fala quando Jesus se preocupou com alguma coisa dessa terra. Em nenhum momento. De repente, ele estava ensinando. Abaixa um pouco o teclado aqui para mim, por favor, só um pouquinho. Ele estava ensinando e ele olha: cara, 3 dias já esse povo está aqui. E tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se é um povo da IAP, para cada homem, claro, tem uma mulher e no mínimo 3 filhos, aí dá um problema. Imagina a multiplicação disso. Eu acredito que deveria ter umas 20.000 pessoas. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: dê de comer para eles. Isso choca
a nossa realidade. Porque Felipe, que é o matemático, Felipe que é o de exatas, Felipe que gosta de, sabe, ele quer a comprovação, ele quer a somatória. Foi ele que disse: já que você está dizendo que você e o Pai são um, então me mostra o Pai. Você que veio apresentar o Pai, então me mostra o Pai. Felipe diz: mestre, como nós vamos alimentar essa multidão? Não tem lugar para comprar comida para todos, não dá tempo, não tem como. Aí Jesus está dizendo: alguém tem alguma coisa aí? Aí vem um menino, levanta a mão, tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus fala para eles: dá de comer para eles. Peraí, como que 5 pães e 2 peixes vai alimentar milhares? Jesus não fala assim: eu vou dar de comer para eles. Jesus está dizendo: dê de comer para eles. Sabe o que Jesus estava dizendo? Entendam que quando vocês vivem o meu reino, o reino de Deus, vocês não vão viver pedindo pão, mas vocês vão ser provisão. Não, alguém precisa entender isso, porque precisamos mudar essa mentalidade de pedintes espirituais. Você foi chamado para ser provisão. Olha para o seu irmão e diga: você foi chamado para ser provisão. Aí todos ficam esperando, porque agora Jesus dá uma ordem: dê de comer a eles. Aí eles ficam assim. Aí Jesus pega: Pai, graças eu te dou. E aí ele começa a multiplicar os pães e os peixes. E quem é que dá de comer para a multidão? Os discípulos. Ah, meu Deus. Vocês precisam aprender que no meu reino todas as coisas vão cooperar. Se buscar o meu reino, vocês vão alcançar todas as coisas que forem necessárias. No meu reino já tem tudo o que vocês precisam. Como no céu. Foram cobrar imposto e Pedro já fica desesperado, porque Pedro já quer resolver no braço. O Pedrão já fica bravo. E agora, Jesus? Eles estão aí cobrando imposto, porque Pedro queria defender Jesus, Pedro queria defender a imagem de Jesus, Pedro queria defender a integridade de Jesus. Isso é tão verdade que no final do ministério de Jesus, Pedro ainda estava com uma faca. Quem anda com o homem que ressuscita Lázaro depois de 4 dias e precisa andar com uma faca? Quem anda com o homem que ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando estava indo em direção ao seu enterro, e precisa de uma faca ainda? Quem anda com um homem que tem o poder de fazer o vento e o mar se acalmar, e ainda anda com uma faca? Esse era o Pedrão, esse era Pedro. E agora Pedro vem: eles vão nos prender. Cadê Judas? Judas está roubando, está por aí. Jesus, ele se preocupava tanto com o dinheiro que o tesoureiro dele era um ladrão. Cadê Judas? Está por aí, escondendo um pouco do dinheiro para ele. E agora, Jesus, como a gente vai pagar? Eles vão nos prender. Pedro, faz o seguinte: você fazia o que mesmo? É pescador. Então você era o rei dos mares. Vou te mostrar como que o homem foi estabelecido nessa terra para reinar sobre os animais. Ah, meu Deus, alguém precisa entender essa palavra. Vai no contexto do reino, volta à origem, Pedro, e lança a sua vara no mar. Aí Pedro olhando: peraí, o que tem a ver mar? Não tem como eu pescar tanto peixe, conseguir vender todos esses peixes a tempo para pagar o imposto. Os soldados romanos já estão aí. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, foi assim que o meu pai estabeleceu o homem para governar sobre os animais, para governar sobre a terra, para governar sobre as ervas do campo. Vai lá e lança a sua vara. Ele lança, e quando ele pesca um peixe. Quando ele abre a boca do peixe, a
A moeda está dentro da boca do peixe. Aí Pedro vem, todo contente. Jesus, aqui. É isso, Pedro. Você não é o rei das águas, Pedro. Você não era o pescador. Você não é entendido disso. No meu reino, você vai governar sobre a terra, sobre as coisas terrenas. Agora ele pega a moeda de Jesus e fala assim: paga o meu imposto e paga o seu imposto também. No reino sempre terá provisão para você e para o próximo. No reino sempre terá provisão para você e para o próximo. Alguém está entendendo ou está muito difícil? Agora, onde você ouviu falar isso? Esse é para o próximo domingo. No próximo domingo eu vou te ensinar por que as religiões não falam do reino. Por que elas não ensinam o reino? Deus nos estabeleceu como reino sacerdotal. Sabe o que é isso? É um reino de sacerdotes que representam esse próprio Deus. O sacerdote representava o sagrado. Sabe o que é isso? É um povo que representa o próprio Deus e que intercede pelo aquele que não conhece. É aquele que vai apresentar esse Deus para aqueles que não conhecem. Nós pertencemos a esse reino de sacerdotes. E como um bom sacerdote, você precisa revelar esse Deus para aqueles que não conhecem. Você entende que a gente começa a ter uma missão aí? A gente começa a parar de viver sem sentido. Se pertencemos a um reino, nós vamos ter que obedecer esse reino. Vamos ter que obedecer a constituição desse reino. Vamos precisar obedecer às leis desse reino. Recebemos a autoridade desse reino. E como sacerdotes desse reino, eu tenho um propósito. A minha vida, o meu estilo de vida vai revelar um Deus todo-poderoso. Quando nós vivemos o reino como sacerdote, pessoas vão conhecer o rei desse reino. Continua para, vocês decidem. Deus nos chamou para viver esse reino. Mas, escute isso. Abaixa mais um pouco, por favor. Esse reino, ele é constituído por uma família. O reino é constituído por uma família. Quem está entendendo? Você vai ver isso quando você estuda história. Uma família colonizou e foi constituído um reino, um reinado, um rei. E como que nós vamos pertencer a esse reino se nós não éramos famílias de Deus? Quem está entendendo? Tá ficando muito complicado, né? Mas eu vou continuar só durante mais 10 minutos e eu termino. Escute isso. Nós não éramos família de Deus. Por quê? Porque alguém desejou proclamar a independência. Adão, quando ele pecou, ele dizia: eu não quero representar o seu reino, eu quero viver o meu reino. Qual foi o pecado? O pecado foi Eva e Adão querer ser como Deus. O pecado de Adão e Eva foi querer ser Deus de si mesmo. Já viu aquela pessoa que fala: ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém paga minhas contas. Posso falar uma coisa, meu irmão? Tu tá perdido. Porque eu preciso obedecer a uma palavra que se chama Constituição do Reino. Eu preciso prestar conta para esse Deus. Eu preciso recorrer a esse Deus. Eu preciso da ajuda desse Deus. Então, Adão e Eva acreditou na mentira persuasiva do demônio incorporado na serpente.
Porque a gente tem raiva da serpente, né? Mas na verdade é o demônio que incorporou nela. A primeira encarnação. E aí a serpente engana e fala para ela: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Ai, meu Deus. Você percebe que na religião os homens querem ser como Deus também? Na religião os homens querem ser como Deus. Beija o meu anel, beija meu pé, eu sou a santíssima santidade. Já percebeu que na religião os homens querem ser como Deus? A mesma raiz de idolatria do primeiro pecado ainda continua até os dias de hoje. Eles pecaram, e a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram em Adão e foram destituídos da glória de Deus. Essa palavra destituído significa deserdados também. Adão era alguém que foi chamado para constituir um reino sacerdotal, estabelecendo a cultura do reino de Deus, colonizando a terra. Mas ele disse: eu proclamo independência desse reino. A gente proclamou a independência do Brasil, foi ou não foi? A gente obedece Portugal hoje? Por que a gente não obedece Portugal? Porque proclamamos independência. Adão, quando ele pecou, ele proclamou independência. Ele desobedeceu e foi destituído da glória de Deus, foi deserdado, perdeu a herança. E aí todos pecaram a partir daí. Quem está entendendo? Pastor, mas isso não é uma injustiça por causa de Adão? Eu já nasci pecador. Exatamente isso. Quem está entendendo? Se o teu pai é loiro, tu nasceu loiro, e a culpa é do teu pai. Provavelmente o pai do pastor Aguinaldo também perdia os cabelos com uma certa idade. Está entendendo? Eu estou seriamente preocupado. Hoje demorei quase 30 minutos para pentear o cabelo, porque eu estou tendo que esconder algumas entradas que estão surgindo de repente. Mas logo que eu olho para o meu pai, eu vejo que já tem uma praça que dá para dar um retorno. Não é só a entrada, tem a rotatória já. A culpa é minha. Isso é uma herança patológica. É uma herança. Então nós recebemos uma herança de Adão. Romanos, Paulo vai dizer: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso parecia injustiça. Graças a Deus tem implante hoje, aleluia. Dá para resolver o problema. Deus resolveu o problema. O que ele fez? Ele enviou o seu filho nessa terra. Quem está entendendo? O primeiro Adão pecou. Diga para mim: o primeiro Adão pecou. Abaixa mais um pouco o teclado. O primeiro Adão pecou. Um Adão que foi formado do pó da terra, e o Senhor soprou o fôlego de vida, alma vivente. Quem está entendendo? Então esse primeiro Adão não foi gerado em um ventre através de ser um resultado de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Por isso ele se chama Adão. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que o primeiro Adão pecou, e por causa desse primeiro Adão todos pecaram. Quem está entendendo? Então agora tínhamos uma dívida, porque alguém declarou independência do reino de Deus e nos fez todos pecadores, fora desse reino. Mas em todo tempo Deus está falando. Desde Abraão, Deus está falando, Isaac, Jacó, Deus está falando com Moisés, Deus está falando: eu quero estabelecer o meu reino. O meu projeto não mudou, o meu plano original não mudou. E agora Ele envia o seu filho. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que o primeiro Adão pecou, mas o último Adão
Deixa eu explicar de uma forma mais simples. O primeiro Adão não foi um resultado de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. E o último Adão, por que o último? Porque ninguém mais vai ser gerado dessa forma. O último Adão também não foi gerado de uma relação sexual entre homem e mulher. O próprio Espírito Santo gera em Maria o último Adão, chamado o Cristo. Aquele que iria herdar o reino de Davi perpetuamente. O reino dele seria perpétuo. Então esse último Adão veio para declarar novamente a dependência do reino de Deus. Ai, pastor, mas Jesus não veio para nos salvar? Veio, mas não é só para nos salvar. A ideia é nos levar a viver esse reino de novo. Chacoalha duas pessoas, diga: tu está entendendo? Se não estiver entendendo, volta lá no YouTube na semana e assiste novamente. Quem está entendendo? Agora esse último Adão, ele veio, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O primeiro Adão desobedeceu, o último Adão desobedeceu. O primeiro Adão pecou, o último Adão pecou. Não só não pecou, mas morreu pelos nossos pecados. Alguém proclamou independência e adquiriu uma dívida. E agora esse último Adão veio pagar essa dívida e dizer: pode governar de novo. Alguém precisa entender isso. Não tem a ver só com sermos livres do pecado e sermos salvos. Tem a ver com receber o direito legal de viver esse reino novamente. Mas para vivermos esse reino, precisaríamos nos tornar herdeiro novamente. Está entendendo? Porque esse reino começa através de uma família. E aí João capítulo 1, coloca aí por favor, versículo 11. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Congela a tela por favor, mídia. Todo ser humano que nasce é filho de Deus? Alguém falou é, outro não, o outro falou. Vou nem responder. Não vou entrar nessa. Todo ser humano que nasce é filho de Deus? Não. Você é uma criatura de Deus. Quem está entendendo? O que eu preciso para me tornar filho de Deus? Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creram no seu, bora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Congela a tela por favor. Escute isso. Estamos falando de família, estamos falando de ser herdeiros. Por que que tentaram destruir os judeus? Há mais de 500 anos estão tentando, 5.000 anos, estão tentando destruir os judeus e não conseguem. Alguém sabe o que é? Há mais de 5.000 anos estão tentando destruir os judeus e ninguém consegue. Porque os judeus são os filhos de Deus. Está entendendo? Eles são a descendência. Eles são esse povo exclusivo, esse povo peculiar, chamado para viver um reino sacerdotal. Mas sabe o que é interessante? Que 323 anos antes de Cristo foi estabelecida uma era do helenismo, onde Alexandre o Grande começou a conquistar os territórios, e logo a Grécia começou a tomar conta de tudo. E aí nós vamos ver agora que na era de Jesus existia
uma cultura greco-romana. Porque depois que Alexandre o Grande morreu, Roma começou a dominar tudo. E Roma, ao dominar tudo, logo também venceram os gregos no que se respeita à batalha braçal. Porém, os gregos venceram a guerra cultural, porque os gregos conseguiram influenciar Roma e inserir a cultura grega em Roma. Por isso que chamamos cultura greco-romana. E qual é o problema disso? O problema é que esse povo eleito para viver o reino sacerdotal, chamado filhos de Deus, nação santa, Israel, estavam debaixo de um sistema greco-romano, e a mentalidade deles já havia sido afetada. Então eles já estavam pensando como os romanos, eles estavam liderando com a mentalidade greco-romana. O sumo sacerdote é o que mandava matar, o sumo sacerdote é o que mandava apedrejar. O sumo sacerdote era como o César dos judeus. Então eles já estavam vivendo esse reino totalmente ao contrário daquilo que era para ser vivido, com uma mentalidade militar, uma mentalidade imperialista, de um império, porque eles estavam debaixo desse peso cultural. Porém, a Bíblia diz que agora Jesus nasce em uma manjedoura. Isso me chama a atenção, porque ele sempre foi e sempre será o Rei dos Reis. Ele poderia ter escolhido um palácio para nascer, mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Diga, viver o reino é simples e é extremamente sobrenatural. Agora Jesus cresce e ele vem desconstruindo. Nós vamos entrar nisso no próximo domingo. Porém, Jesus veio para quê? Para estabelecer o reino novamente, para pagar a dívida que alguém proclamou independência. Quem está entendendo? Porém, esses judeus, a mentalidade greco-romana, influenciado pelo peso da cultura local e geográfica, eles estavam esperando um líder militar. Eles estavam esperando um outro Davi que ia ter as mãos sujas de sangue. Eles queriam um general de guerra, simplesmente para matar todos os romanos, porque os romanos governavam sobre os judeus. Porém, ele veio para os que eram seus, que eram os judeus, e os seus não o receberam, mas deu-lhes o direito de todos. Aí nós entramos na história. Mas Deus deu o direito de todos, os brasileiros, africanos, americanos, os europeus. Ai meu Deus, alguém precisa entender isso. Mas Deus deu o direito de todos quanto receberam. Já que os judeus queriam um líder militar, não receberam Jesus como filho de Deus, deu-lhes o direito de todos quanto receberem, de se tornarem filhos de Deus, na qual não nasceram do sangue. Tem alguém aqui judeu, descendente de judeu? Aleluia, por favor, alguém aí rico, milionário. A gente precisa construir tanta coisa. Não nasceram do sangue, fisicamente, biologicamente. Eu não tenho sangue de judeu. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Vai falar para o judeu que você é irmão dele. Fala para o judeu que você é irmão dele. Eu conheço uns caras malucos. Eu estava com o apóstolo Gideão lá em Toronto. Estávamos em Toronto e estava na festa dos tabernáculos. E toda a colônia dos judeus, judaica, foi para lá para estabelecer, fazer a festa dos tabernáculos, que eles têm que sair da casa deles. Eles não podem ficar nesse período dentro de casa, eles têm que construir tenda. E como hoje é proibido eles construir tenda na rua onde eles estão, eles vão para um hotel. Eles vão tabernacular fora de casa e se hospedam em algum lugar, numa pousada, em um hotel. Todos eles se hospedaram no hotel que a gente estava. Aí o Gideão entra os judeus no elevador. Rapaz, a sobrancelha loira, o cabelo loiro, as crianças eram brancas como papel, era meio transparente. E o Gideão, não preciso nem falar para vocês, né? Africano, ele já chega perto do judeu e ele fala: eu amo Israel. Eu falei, ele vai aprontar. Ele diz assim para os judeus:
eu também sou filho de Abraão. O judeu fecha a cara e diz: por intermédio de Jesus, eu sou seu irmão. Aí o judeu foi embora. Quem está entendendo a lógica? Não nasceram nem da vontade do homem, porque os judeus não aceitam, mas nasceram da vontade de Deus. Então todos aqueles que recebem Jesus se tornam filhos de Deus. Aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8 que nós somos herdeiros. Porque Adão perdeu a herança, mas o último Adão, chamado Jesus, veio nos dar o direito de receber essa herança outra vez. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Baixar o som para que todos entendam de uma forma muito clara. Porque quando nós entendemos isso, a orfandade acaba, a bastardia acaba, a rejeição acaba. Eu nasci numa família que meu pai era um monstro, me abusou. Eu nasci numa família que meu pai me abandonou, não conheço o pai. Eu nasci numa família que minha mãe... Esses dias nós atendemos o caso de uma menina que cresceu debaixo de abuso sexual, porque a mãe colocava ela no quarto com o padrasto 3 anos, fechava a porta e deixava o padrasto abusar ela até os 7 anos de idade. Eu nasci numa família totalmente desconstruída, miserável, escassa, violenta, drogada, criminosa, de 5, 10, 15 divórcios. Eu nasci numa família desconstruída, por isso que eu sou assim. Eu vim aqui para te dar uma notícia: você não é o resultado de uma família biológica. Você tem um Deus, você tem um Pai. Você foi chamado para uma família sacerdotal, para um reino santo. Que hoje, na autoridade do nome de Jesus, toda bastardia caia por terra, que todo peso e ferida de abuso seja curado, que toda rejeição acabe hoje, porque você é filho, você tem um Pai que te ama, você tem um Deus que te amou primeiro. Agora filho sou, não sou mais órfão, o Pai me amou. Escute, você é filho de Deus. Então pare de dar justificativas e ter argumentos para não viver o propósito de Deus por causa da família que você nasceu. Quando nós entendemos que somos filhos, entendemos esse reino, nós nos posicionamos de tal maneira que vamos influenciar a nossa família biológica. Cara, eu vivi isso. Escute isso. Eu cresci debaixo de rejeição, porque eu acreditei em uma história de que meu pai não me desejava, de que meu pai tinha dado um cheque para minha mãe para sumir comigo. Eu cresci com essa rejeição, mesmo em um lar cristão. Aí eu olhava para meu pai, ele não me abraçava, nunca me disse eu te amo, até ele ter passado pelo encontro, mesmo sendo um pastor. Eu dizia, isso é uma verdade. Eu estraguei a vida deles. Quantas crianças não cresceram dessa forma, com essa mentalidade e com esse peso de rejeição e de orfandade? E com isso eu cresci uma criança revoltada. Eu cresci com uma criança que acreditava que não deveria ter nascido. Então comecei a viver tudo que eu vivi a partir da minha adolescência, infância para adolescência. Vivi como um escravo. Então para mim, morrer ou viver era tanto faz, porque de fato meu pai não havia me desejado. O peso da rejeição é algo terrível. Só que num dia que eu tive um encontro com Jesus, Ele me disse, você é meu filho.
Escute, eu era o motivo de choro da minha família. Eu era o motivo de briga dos meus pais. Eu era o motivo de divisão na minha casa. Meu pai em uma igreja, minha mãe e meus irmãos em outra, e eu no tráfico de drogas, na dependência química. Eu era o fardo pesado da minha família, simplesmente pelo fato de eu não ter entendido que eu era amado. Quando eu entendi que Deus me amou e que eu tinha um Pai celestial. Hoje minha mãe olha para mim e diz: filho, tu é um motivo de orgulho dessa casa. Tudo muda quando entendemos a paternidade de Deus. Tudo muda quando entendemos o reino de Deus. Tudo muda. Hoje eu não só tenho vivido isso. A nossa família nos uniu e olha o que aconteceu. O ministério que nasceu. Eu tenho proclamado esse reino nas nações da terra, em lugares que eu jamais imaginei pisar. Escute isso, meu irmão. Quando recebemos essa paternidade, entendemos a nossa identidade e começamos a viver esse reino, nós vamos viver todo o propósito para o qual nós nascemos. Acaba a rejeição, acaba a orfandade, acaba a bastardia. Nós saímos de toda a prisão e de todo o trauma familiar, todo o trauma sentimental, para avançarmos naquilo que Deus já projetou para nós. Diga: você pertence a um reino, porque você tem um pai. Você pertence a uma família real. Todo reino tem um rei, e todo rei tem uma família real. E todo reino tem uma constituição para se viver dentro dela. Qual é a constituição do reino? É a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Então se coloque de pé, por favor.